E aí, pessoal, como é que vocês estão? A gente está aqui para mais um sábado de muito texto bíblico, de muito aprendizado e de muito bate-papo gostoso. Você que está acompanhando a gente, nós temos todo sábado lançado aqui um pequeno vídeo. Nós que somos do Ministério Integre, que é o Ministério de Jovens da IBNU, temos lançado um pequeno vídeo falando sobre a leitura bíblica semanal. E se você não sabe do que a gente está falando ainda, então o que você tem? Entra no site da IBNU, ibnu.com.br. Lá você vai ter o plano de leitura anual da IBNU. E aí você baixa esse plano, você faz as leituras da semana e no sábado você entra aqui para ouvir um pouquinho e bater papo com a gente, porque a gente também quer saber a sua opinião. Então você pode colocar aí nos comentários o que você leu, o que chamou a tua atenção e participar com a gente. E para esse bate-papo de hoje aqui, olha quem está comigo aqui, a Jenny, passando esse frio todo em São Paulo. Bom dia, Jenny, como é que você está? Bom dia, Adilian. Bom dia a todo mundo. Estamos aí, mais um vídeo no friozinho. E aí? É isso aí. E tá cedo, pessoal. Só para dar um spoiler aqui, a gente tá gravando 7 horas da manhã. Então a gente tá meio aí. E também tá comigo o Dani. E aí, Dani, beleza contigo? Beleza, tudo certo, pessoal. Vamos aí, bora para mais um vídeo, que hoje tem muita coisa boa pra gente aprender, hein? É isso aí. Muita coisa boa pra gente aprender. E nós estamos falando sobre o livro do profeta Jeremias. Pessoal, Jeremias é um dos grandes livros proféticos do Antigo Testamento, né? Nós dividimos os profetas em profetas maiores e profetas menores. O menor não significa que ele tinha menos importância, mas é que o livro é mais curtinho. Então, alguns desses livros dos profetas menores têm somente um capítulo, mas o livro do profeta Jeremias, assim como também de Isaías e de Ezequiel, são livros bem grandes, são livros com vários oráculos, várias profecias que Deus trouxe através desse profeta para o seu povo. E nós vamos lembrar também que o povo está vivendo naquele momento já que vai anteceder, vai estar bem pertinho do tempo que o Reino do Sul vai ser levado cativo para a Babilônia. E Jeremias está profetizando nesse tempo, né? E a gente lembra um pouquinho daquilo que a gente falou na semana passada, que o que acontece? O Reino do Norte já tinha ido com o povo assírio. E o Reino do Sul tinha continuava então no seu próprio território, continuava ali onde sempre foi, os reinos de Judá, o reino de Judá, na verdade. E aí o que você tem? Eles começaram a se tornar um tanto quanto arrogantes, porque afinal eles falavam, olha lá, o pessoal do norte foi errado, o pessoal do norte não seguia certo a Deus, alguma coisa assim, por isso que eles foram, nós ficamos, e isso trouxe um certo tipo de um orgulho que não fazia nenhum sentido, porque na verdade eles também estavam caminhando por um caminho de desgraça, né? Também estavam caminhando na idolatria, também estavam caminhando em várias coisas que não faziam sentido, e nesse meio tempo é que a coisa vai acontecer, porque Deus levanta esse homem, um homem corajoso, um homem que realmente falou contra as coisas erradas que o povo estava vivendo, ao mesmo tempo que a gente percebe um homem tão sensível e bondoso, trazendo a mensagem de uma forma que realmente vai impactar bastante ali o nosso povo. Os nossos capítulos é a partir do capítulo 19. E, inclusive, logo no capítulo ali 20, eu falei sobre ele ser corajoso. Eu acho isso bastante interessante, a forma como o texto vai colocar. Se você está com o seu texto aí, eu vou ler aqui do meu. No capítulo 20 do livro de Jeremias, estou pegando aqui, o versículo 7, Jeremias vai dizer assim, a queixa de Jeremias, né? Senhor, tu me enganaste, eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. E aí ele vai continuar falando, né? Sempre que falo é para gritar que a violência e destruição, por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo não o mencionarei, nem me falarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim, estou exausto tentando contê-lo, mas já não posso. Eu acho bem interessante essa forma como Jeremias se expressa diante de Deus, né? Porque ao mesmo tempo que ele sabe de todo o mal que está acontecendo com o seu povo, ele também ele fica meio que nessa situação
do meio do caminho, sabe? É como se ele estivesse no meio ali, e Deus de um lado trazendo uma mensagem pesada para o povo, ele transmitindo essa mensagem para o povo, e ele pesado por causa disso, né? É como se ele estivesse falando, olha, o que eu queria falar era palavras tipo, nossa, tudo tá bem, tudo vai acabar bem, e acho que é isso que a gente queria, né? O Dani até abriu o microfone e falou assim, eu tenho uma palavra aqui que vai ser uma palavra boa. Vai lá, Dani. Eis que te digo aí agora, porque a questão aí de Jeremias é interessante, porque, como você falou, né, esse tinha sido um dos pontos que mais me chamaram a atenção nesse bloco de textos que a gente leu, que a gente está comentando aqui hoje. É a coragem, a intrepidez, a ousadia de Jeremias, muitas vezes, de falar coisas que as pessoas não querem ouvir, que ninguém quer ouvir, né? Então, ele chega e ele dá essa notícia do que vai acontecer, e eu acho interessante uma questão, que a gente percebe durante todo esse bloco, na verdade, o livro todo, né? Que Jeremias, quando ele vai falar a palavra de Deus, ele está indo contra não só as expectativas, mas o que todo o resto das pessoas está falando. Então, assim, volta e meia no texto aqui, você vai pegar trechos em que as pessoas falam assim, não, a gente vai ter um cativeiro de só 2 anos, vai ser pouco tempo, não, a coisa vai melhorar logo, e tal. E Jeremias, ele tem coragem, ele tem ousadia, exatamente porque Deus fala para ele uma palavra totalmente diferente, totalmente inesperada, que ninguém quer ouvir, e ele mesmo assim se deixa ser usado com humildade. Então eu acho que, ao mesmo tempo que ele tem coragem e ousadia, ele é uma pessoa muito humilde diante de Deus. E tudo isso parece que está meio conectado nesse plano de Deus na vida do Jeremias, na situação que ele está passando ali, né? Então é isso. Eu acho interessante como essa ousadia também está ligada com uma certa humildade e assim, como ele não se deixa vencer pelas expectativas diferentes das outras pessoas, apesar dele ter uma palavra que vem da parte de Deus, né? A missão que Deus deu para ele, ela é mais importante do que as expectativas das pessoas. E isso faz dele uma pessoa cativante. Eu acho o Jeremias uma pessoa cativante. Dani, você tem razão, e até mais. Não está no nosso bloco, então até nem mencionei, mas a gente vê, por exemplo, no capítulo 14, Jeremias se mostrando bastante sensível. Ele falando, por exemplo, que ele chorava, né? Aliás, Jeremias é chamado, né, de profeta chorão, né? Mas ele disse que chorava por causa desse mal, sabe? E ele fala, meus olhos derramem lágrima, noite e dia sem cessar, por causa exatamente do fato de que Sião, de que Jerusalém será destruída, né? E depois, eu creio que todo mundo conhece, a gente não está na nossa leitura, mas a gente vai ter um livro chamado Lamentações de Jeremias, né? Que exatamente é Jeremias chorando. Então, não é que aquela situação, como você colocou, que é assim, peraí, eu tenho uma coisa para falar para Jennifer aqui, e eu vou lá chegar para ela, e Jenny, é o seguinte, pai, tá na sua orelha, e pronto, agora vai, eu falei aquilo que é a palavra. A gente vê essa sensibilidade nele, que mesmo em meio a tanta desgraça, não só daquilo que ele via em relação aos outros, mas daquilo que acontecia até mesmo em sua própria vida, ele não se endureceu a ponto de perder essa sensibilidade, esse amor, sabe? De amar a Jenny, falar assim, poxa vida, o que eu quero, Jenny, é ver você bem, sabe? Eu sei que a mensagem até é dura, porque, na verdade, envolve pecado, envolve coisas erradas, envolve uma situação de desconexão com Deus, e precisa de um arrependimento, precisa de uma volta. Mas ele não falava isso com esse rancor, pelo contrário, ele falava com muito amor, com o desejo até de ver a pessoa acordar e fazer a coisa diferente, né? Assim, é interessante isso que você falou, porque todo o tempo, o livro, apesar dele transbordar dessa coragem, ele transborda de esperança, né? Porque você vê a todo momento Deus falando, olha, eu vou restaurar o meu povo e tal, olha, vai ser difícil, mas
O meu plano é de restauração. Aliás, nesse bloco que nós temos aquele oráculo que vai ser repetido em Hebreus como sendo tão importante para a nova aliança, né? Então, assim, eis que faço, né? Vou fazer uma nova aliança com o meu povo e tal, vou dar um coração novo e tudo mais. Então, apesar de ter essa ousadia, como você bem falou, Dilean, é interessante isso, né? Ousado e sensível e amoroso, né? Muito legal isso. E a gente pode ver também que ao mesmo tempo que Deus alerta eles, né? Jeremias alerta de todo aquele sofrimento, antecede. Deus, ao mesmo tempo, é misericordioso. Deus já estabelece o tempo. Ele fala assim, vai ser 70 anos que vocês vão ficar exilados. Vão para as terras, se casem, plantem. Então, ao mesmo tempo, Deus é muito perfeito, né? Mas é aquilo, as pessoas elas não querem ouvir a represália, não todo tempo vai ser bom, né? E isso é muito difícil da gente absorver. A gente acha que a gente está ajudando, né? Mas não tá. Mas o texto ele é muito claro, falando que os profetas realmente eram mentirosos, eram enganosos, queriam realmente desvirtuar o povo ali do que Deus estava estabelecendo para eles, né? E isso é muito sério. Por isso que foi difícil também a represália, né? A gente acha pesada, mas houve muitas consequências, inclusive os sacrifícios humanos, né? Então, às vezes a gente lê o livro e fala, nossa, mas para que tudo isso? Deus não poderia mais uma vez ter misericórdia? Mas Deus, ao mesmo tempo que ele está falando ali, ó, vocês vão viver 70 anos de sofrimento, mas já está dando ali, antecedendo a libertação do povo, né? A Jenny tocou, acho que, dois assuntos muito impressionantes para aquilo que envolve não só até a compreensão de Jeremias, né, da literatura de Jeremias, mas até a gente compreender aquilo que envolve essa relação de Deus geral, né? Porque, afinal de contas, enquanto está o cativeiro, nós temos um livro chamado Livro do Profeta Daniel, que ele fala lá no capítulo 9, foi lendo Jeremias que eu entendi que seriam 70 anos o tempo do cativeiro. Então a gente percebe exatamente essa conexão de como Deus está lidando com esse aspecto mais geral de toda a história do povo, né? De toda essa relação, desse seu cuidado tão amoroso. E talvez seja exatamente esse reflexo daquilo que Jeremias também estava passando. Afinal de contas, ele estava passando por toda essa desgraça, vamos dizer assim, mas ele também vislumbrava isso, porque assim como ele cria que Deus era aquele Deus que estava trazendo essas palavras duras e pesadas, ele também sabia que é o mesmo Deus que também já está prometendo o retorno, também já está prometendo a esperança, já está prometendo essa questão. E o segundo ponto que a Jenny tocou, que é extremamente impressionante na literatura de Jeremias, é exatamente essa questão do cuidado que a gente precisa ter para identificar essa voz de Deus. Capítulo 28, né, ele é bem central para mim dentro disso, porque os profetas de Jerusalém, ali no capítulo 28, eles alegavam conhecer a palavra do Senhor, e é isso que fazia com que, inclusive, eles entrassem em conflito com Jeremias, porque eles diziam, não, nós sabemos, nós somos os profetas autorizados, vamos dizer assim, nós é que temos a palavra de Deus, só que a palavra deles era uma palavra literalmente de engano, né? Era uma palavra que fazia com que o povo, cada vez que acreditasse naquilo que eles falavam, se afastasse mais de Deus. Então essa questão, e aí por isso que eu achei que é tão interessante, porque conecta as duas coisas. Porque Daniel, quando leu Jeremias, não só identificou como sendo verdade, como sendo palavra de Deus, mas pôde interpretar corretamente as palavras de Jeremias e aplicá-las à sua vida e à vida do povo, falando, olha, veja só, li Jeremias e entendi aquilo que Deus estava propondo. Aquele povo, naquele momento, ouvia a voz de Jeremias, ouvia também os falsos profetas, e o povo não sabia distinguir o que era o certo e o que era o errado. O que eu deveria seguir? Qual desses dois? E aí, qual que foi o ponto principal que, para mim, Jenny, isso entra?
aí a pessoa começa a ouvir o quê? Aquilo que mais agrada o seu coração. Eu vou ouvir alguém falando, não, olha, Deus está irado, eu preciso me arrepender, né? E eu preciso mudar minha vida, ou falar assim, não, tá tudo bem, gente, fica tranquilo. Isso aí que tá falando de que vem castigo, isso aí que tá falando que a gente tá errado para se arrepender, isso aí é furada. A gente tá bem sim, fique em paz. Olha só, você plantou esse ano, colheu, então tá tudo bem. Se você plantou e colheu, é porque tá tudo bem. Então é porque a gente vai seguir firme a nossa vida. E aí, o caminho enganoso segue isso. Tanto que Jeremias vai falar que o coração é enganoso. Fala, Dani. Não, e sobre isso que você tá falando, Dilean, teve um trecho que me chamou muito a atenção, exatamente nesse tema que você acabou de mencionar, que é o trecho de Jeremias 35. Porque lá em Jeremias 35, você tem aquela história dos recabitas. E essa história dos recabitas eu achei curiosa justamente porque ela é um retrato, muitas vezes, daquilo que acontece com a gente. Porque eu vou até ler um trecho do versículo 14, que vai dizer assim: eles não bebem vinho porque obedecem à ordem do seu antepassado, mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes e contudo vocês não me obedecem. Aí ele fala no verso 15: enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas. Eles lhes diziam que cada um de vocês deveria converter-se da sua má conduta, corrigir suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhes culto. Assim vocês habitariam na terra que dei a vocês e a seus antepassados. Olha só, mas vocês não me deram atenção nem me obedeceram. Então quer dizer, esse trecho todo me fez pensar em como muitas vezes até as pessoas elas acabam adquirindo hábitos e costumes que vêm, o pessoal fazia, aí a gente está fazendo também, né? Os meus antepassados faziam, então eu estou fazendo também. Nesse caso, é um caso curioso, porque é um grupo de pessoas que não tomava bebida alcoólica, não tomava vinho, porque o antepassado deles falou para não tomar vinho. Mas peraí, os antepassados deles também não falaram que não era para adorar outros deuses, né? Porque se eles estão entre o povo de Israel, entre o povo de Judá, eles também deveriam saber que não era para adorar outros deuses, mas isso eles estavam fazendo. Quer dizer, muitas vezes a gente acaba deixando de lado as coisas mais importantes que Deus quer para nossa vida e acaba se apegando enfim, coisas que não são tão importantes, né? Então, é exatamente isso. Eu acho que tem toda essa questão de você dar importância a coisas que realmente importam. Eu acho que isso faz parte também de identificar a voz de Deus. Nesse caso, eles não puderam identificar a voz de Deus exatamente porque eles estavam presos a tradições e costumes que não eram mais pertinentes para aquele momento, né? Então, é isso. E a gente acaba sempre caindo, né, num pequeno problema. Sei até o que a Jenny pensa, também você, mas o que eu vejo muitas vezes é que o perigo principal é cair nessa religiosidade de justificativa, sabe? Então, assim, bom, é o seguinte, eu faço a coisa X que a Jennifer não faz. E aí, então, eu justifico de que eu sou mais espiritual, ou mais santo, ou tenho mais alguma coisa com Deus do que a Jenny. Por quê? Porque eu simplesmente fico limitado a uma realidade que, inclusive, está desconectada muitas vezes do coração. Eu só obedeço porque os meus antepassados ensinaram, porque faz parte daquele meu ambiente cultural, entende? E aí, então, para mim, inclusive, me adequar com o grupo ao qual eu quero estar conectado, então eu passo a obedecer essa questão simplesmente por uma religiosidade ou inclusive, por conveniência. E aí eu passo a me tornar dessa forma, né? Eu passo a me tornar da mesma forma como estava esse povo arrogante. Porque eu falava, não, olha só como eu sou, porque eu não tomo essas coisas, né? E a gente vê isso até no Novo Testamento, né? Você que come, não come, fica em paz, não fica enchendo a paciência de quem não come, entende? E você que não come, mano, tudo bem, você também tem o direito de não comer, mas também não fica enchendo a paciência de quem come, sabe? Não fica medindo a sua espiritualidade por aquilo que você faz ou deixa de fazer.
desconectado do seu relacionamento fiel e leal com Deus. Eu acho que esse ponto é extremamente complicado, porque aí a gente deixa de ter esse relacionamento com o Senhor e passa a ter o relacionamento só comigo mesmo. Eu passo a ter o relacionamento com aquilo que eu acho certo de fazer, né? Então, por exemplo, aí, tá vendo? Só a Jenny tá de touca. Então, assim, olha só, já temos esse diferencial aqui no vídeo. Quem gosta de touca, acha que só a Jenny tá certa. Quem não gosta de touca, é só a Jenny que tá errada. E aí, cara, não dá pra gente viver com essa coisa de julgar o outro pela nossa própria percepção, né, Jenny? Com certeza. E geralmente esse é o que você falou, né? Esses julgamentos, eles são muito pequenos, não é profundo. Então, a gente fica, assim, literalmente numa superfície desnecessária e totalmente desvinculada da palavra de Deus, né? Mas uma coisa que eu também achei muito interessante no texto, né? Sempre tem, e quando a gente vai ler na Bíblia, isso é muito comum. Mais para frente, quando a Babilônia realmente toma a cidade, o capitão lá, sei lá, alguém lá da alta patente, né, acolhe Jeremias, acredita no que Jeremias falou, você profetizou, tal, e enfim, tem aquele cuidado, dá o que comer, dá o que vestir, e como pode, né, uma pessoa que não crê em Deus, conferiu, deu a autoridade, conseguiu ver aquilo no profeta, e as pessoas não, né? Como isso é um paradoxo muito assim, que a gente fala, gente, como? Exato. É um negócio realmente... É a temência, né? Exato. Porque acho que uma das coisas também, Jenny, o pessoal pede aquilo que também está no nosso texto, quer dizer, não está, desculpa, porque está no capítulo antes ainda, porque a gente começa no 19, né? Mas no capítulo 18, só para a gente lembrar, porque uma das coisas do livro de Jeremias é mostrar essa soberania de Deus em toda a história. No capítulo 18, versículo 7, só eu vou ler porque não faz parte do nosso bloco, ele diz assim: se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado, arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Eu acho interessante essa visão daquilo que Deus está olhando para toda a história e falando assim, olha, gente, eu sou o Senhor da história. Então, assim, eu conduzo as coisas de acordo com aquilo que eu mesmo decreto, e uma das coisas que eu decreto é o desejo que eu tenho do relacionamento com as pessoas e de ver as pessoas arrependidas. Então, assim, eu tô falando, vem aí alguma coisa ruim. E a gente tem, inclusive, a história de Nínive, né, do profeta Jonas, que isso acontece de fato. Então, eu acho interessante porque o que eu creio, Jenny, é que as pessoas, elas perdem um pouco da percepção direta de quem Deus é de fato. E essa criação do meu Deus, e aí até pode criar assim, né? Já que eu não uso touca, tá vendo lá, Senhor? A Jenny tá usando. Manda lá fogo em cima dela. E aí, sabe? Porque a gente cria o nosso próprio Deus que quer que ele faça aquilo que a gente quer, na verdade, expressar a nossa maldade do nosso coração em relação ao outro, mas justificada pelo próprio Deus. Não sei, faz sentido isso? Não, e eu acho, Odileu, que é interessante isso que você está falando também, porque as pessoas, elas vão dar valor a esse tipo de coisa e esquecem das coisas que... É exatamente o que está acontecendo com o pessoal aqui, né? Esquecem de dar valor às coisas que realmente importam. Então, por exemplo, teve alguns trechos que me chamaram a atenção nesse sentido, que o pessoal, tipo assim, simplesmente se esquecia de que, o órfão e a viúva também precisam de ajuda, né? Sei lá, né? Deus mandou a gente cumprir a lei, e lá na lei tá que a gente tem que dar atenção pro estrangeiro, cara. E a gente não tá sendo justo, e Deus manda a gente ser justo. Então, tem um trecho lá no comecinho desse bloco, que é Jeremias 22, que vai falar, ele vai falar exatamente assim, olha só que coisa, né?
eu até grifei essa frase, porque essa frase ela é impactante e ela tem que impactar o nosso coração. No verso 15, ele fala assim, ó: você acha que acumular cedro faz de você um rei? Seu pai não teve comida e bebida? Ele fez o que era justo e certo, e tudo ia bem com ele. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me? Quer dizer, essa pergunta, quando eu li essa pergunta, eu falei, cara, o pessoal tá esquecendo do essencial aqui, entendeu? E aí, na sequência, ele fala, no verso 17, mas você não vê nem pensa em outra coisa além do lucro desonesto, derramar sangue inocente, opressão e extorsão. Quer dizer, a atitude do pessoal, ela começou aí em torno do próprio coração, sem dar atenção a essa questão toda do caráter de Deus e como ele quer mudar a nossa vida, né? Torna-se, então, o grande ídolo, torna-se aquele Deus que a gente quer construir para a gente adorar do nosso jeito, né? E aí, assim, para satisfazer os desejos do nosso coração. E a conexão com o Novo Testamento. Desculpa, Jenny, manda ver. Desculpa. Não, imagina. Tem uma parte também que quando o Senhor deu prazo, né, da escravidão, que era de acordo com a lei, né? Se eu não me engano, eu achava que era mais, mas aqui no Jeremias está falando que é 6 anos. Enfim, os escravos foram libertos. E aí, depois voltou a ser escravo. Então é aquilo, né? O temor deles realmente não estava em Deus. Tipo assim, não, agora as coisas vão apertar aqui, você vai voltar a ser meu escravo, né? Então, assim, a confiança nunca estava em Deus, sempre estava, não, eu vou voltar a te oprimir, não importa qual era o mandamento. Agora tipo assim, minhas regras, minhas forças, né? E aí que eu tava falando, porque há totalmente uma desconexão com o Novo Testamento. Ou melhor, há uma conexão com o Novo Testamento, desculpa. Porque é interessante que Jesus ele vai falar assim, olha, quando foi que vocês me vestiram, né? Quando vocês me deram comida? Quando vocês fizeram um desses aqui? Então, assim, as pessoas perdem o conceito do que realmente é amar a Deus, né? Porque amar a Deus parece que é fazer, sei lá, fazer um monte de sacrifício, sabe? E aí Deus, inclusive, vai falar, não em Jeremias, né? Mas não é sacrifício que eu quero, poxa vida, meu. Sabe? É um coração de verdade, inclusive amoroso com o próximo, né? É que vocês se amem. E eu acho que isso é aquilo que Jeremias, inclusive, tá fazendo pelo povo. Jeremias, cara, ele faz uns negócios malucos, né? Quando ele tá preso lá, ele quebra negócio, ele mostra lá, o pessoal, vai ser de madeira, não, vai ser de ferro. Jeremias realmente faz uns troços bem, bem interessantes. Mas essa disposição que Jeremias demonstra durante todo o seu livro de amar de verdade o próximo, eu acho que é exatamente a expressão daquilo que envolve aquilo que Deus queria ensinar para o povo, que amar a ele não era cumprir os ritos. Amar a ele era exatamente amar as pessoas. Era cuidar do órfão, cuidar do estrangeiro, cuidar da viúva, não desejar lucros desonestos, era respeitar a terra, né? Tipo, plantou 6 anos, tem o ano de descanso. Tudo isso faz parte daquilo que envolve o respeito ao próximo por causa da confiança em Deus. Então eu não preciso falar para a Jenny que isso aqui custa 10 quando custa 5, para só querer um lucro desonesto dela porque eu quero mais dinheiro, porque eu confio que Deus está cuidando do meu futuro e confio que Deus está cuidando de hoje, de amanhã e até o fim da minha vida. Então, assim, a provisão e ser... É lógico que se isso aqui custa 5, eu também não preciso vender por 4, porque o custo é 5, né? Mas essas questões todas eu acho que a gente precisa lidar e aprender a lidar com elas no nosso dia a dia. E Jeremias nos ensina bastante sobre isso. Dani, tem aí a gente está chegando no finalzinho já do nosso vídeo. Então, se você quiser aí trazer, de repente, um último versículo, alguma coisa assim que chamou a tua atenção. Então, pessoal, tem um texto que me chamou muito a atenção, que tá lá, é um texto já conhecido pelo pessoal aí, mas toda vez que eu chego nele é emocionante, né? Que é Jeremias capítulo 31. A partir do verso 31, se você quer ler o texto inteiro, você vai encontrar um texto assim realmente muito bonito da parte de Deus, que Deus dá para Jeremias, mas eu realmente eu grifei com um pouco mais de ênfase aqui na minha Bíblia,
o versículo 34, que diz o seguinte, que Deus está falando da nova aliança que ele vai fazer com o seu povo, e essa nova aliança ela vai chegar a nós através de Jesus, exatamente como vai dizer o livro de Hebreus. E no verso 34 ele diz assim, sobre essa nova aliança: ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, assim, por mais que no nosso coração haja muitas vezes a falta daquilo que é importante para o relacionamento com Deus e com o próximo, muitas vezes as nossas falhas, né? E a gente precisa aprender a identificar isso. Por mais que isso aconteça dentro de nós, Deus, ele quer ter um relacionamento tão íntimo conosco que ele quer mudar tudo isso, ele quer perdoar o nosso pecado, e é exatamente o que ele faz através de Jesus. Ele nos perdoa os nossos pecados e ele quer colocar em nós, transformar o nosso coração cada vez mais segundo a imagem de Jesus, e com isso a gente vai crescendo, vai sendo totalmente modificado, né? Então, esse trecho, né, que é um texto do Antigo Testamento, que é um texto tão... Parece que ele foi escrito no Novo, mas ele foi escrito muito tempo atrás, muito mais tempo atrás do que o Novo Testamento, e ele já anuncia toda essa esperança que Judá precisava e que nós precisamos hoje, né? Então, é isso. Jenny? Que eu separei um dos mais bonitos que eu achei nessa leitura, que é: e esta é a nova aliança que farei com o meu povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. É aquilo, né, gente? Deus, ele é soberano, ele pode todas as coisas, ao mesmo tempo que ele pode permitir que algo nos aconteça, de certa forma, assim, sermos punidos, né, pelo pecado, porque o pecado entrou no mundo. Ele também tem o poder e a misericórdia de nos dar o livramento de todo o mal, né? Então, o que eu tenho para falar é realmente da gente ter o temor, da gente ter o nosso coração centrado mesmo nas palavras de Deus, e que o nosso andar com Deus, ele é literalmente altos e baixos, né, gente? A nossa vida acontece sofrimento, tem sofrimento, saúde, enfim, várias áreas da vida, né? Mas a gente não tá aqui para barganhar com Deus, a gente não tá aqui para, eu vou fazer tal coisa e Deus vai me livrar. Não, a gente tem que ter um relacionamento maduro com Deus e aprender a confiar. E é isso. Amém. Bom, pessoal, a gente vai ficando então por aqui. A gente espera que você tenha feito a sua leitura, que você comente aí embaixo também os seus versículos que chamaram a atenção e o que você aprendeu durante essa semana. E semana que vem a gente tem mais um vídeo complementando mais um pedacinho do texto bíblico, tá bom? Se você está aqui por São Paulo, a gente quer convidar você a conhecer a IBNU, conhecer o Ministério Integre, que é o Ministério de Jovens, fazer parte com a gente, Rua Tianguá, número 25, bem pertinho do aeroporto de Congonhas. Se você não está aqui ou não pode estar com a gente presencial, amanhã, às 9 horas da manhã, sai a nossa celebração online aqui no canal da IBNU. Então, você tem que fazer o quê? Se inscrever no canal, aperta aí, inclusive, o sininho para você receber as notificações, porque tem vídeo novo todo dia aqui no nosso canal, tá bom? Um grande abraço. Tchau, Jenny. Tchau, Dani. Tchau, tchau.